Você costuma perceber com facilidade quando as coisas estão erradas? Quando você percebe, o que você faz? Vamos falar um pouquinho sobre isso na meditação de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É uma alegria estar com vocês mais uma vez, percorrendo esse itinerário com a palavra. Obrigado a cada um de vocês que tem compartilhado, que tem realmente espalhado um pouquinho dessa palavra para outras pessoas. É uma luz e uma graça de Deus sempre podermos percorrer aí os nossos caminhos iluminados pela palavra. Lembro também que tem aí os grupos de WhatsApp que vocês podem participar e lá vocês podem receber o link das homilias e também do meu canal, tudo aquilo que é o conteúdo que está saindo lá diretamente no WhatsApp, facilitando bem para você. Olha só, quero meditar a palavra que está no Evangelho de São Lucas, no capítulo 4, do versículo 38 ao 44. Diz assim: Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo que os deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Olha que interessante. Jesus entra na casa de Pedro e observa ali a sogra de Pedro, que estava com uma febre alta, sofrendo diante disso. O primeiro ponto que eu queria destacar, que seria: a febre, ela não é uma doença em si. A febre é um sintoma de que alguma coisa está errada. Então o corpo, ele reage a alguma inflamação, a algum acontecimento que não é normal com febre. Isso é um alerta para o sistema imunológico, isso é um alerta para que possamos também nós percebermos que tem alguma coisa fora do lugar. E aí você vai investigar para descobrir o que está errado, por que esta febre está aqui. Quando Jesus então percebe que tem alguma coisa errada, ele se inclina e ameaça a febre, ou seja, pede para que ela se retire. Isso pode trazer para nós uma imagem muito bonita. Primeiro, se a febre é um sintoma de que algo está errado, quantas vezes nossas famílias, lá no nosso trabalho, ou seja, aquilo que envolve o nosso relacionamento, você percebe que está febril, que a coisa não está legal. Você percebe isso com uma palavra que digam, você percebe isso pelas situações de comportamento, né? Um gesto, uma atitude da pessoa com você. Você percebe que as coisas não estão boas e às vezes você só de entrar no ambiente, você percebe, né? Algumas pessoas têm já essa sensibilidade, percebe que as coisas não estão bem. Tem alguma coisa errada aqui. E aí é muito interessante. Nós podemos perceber que alguém, de uma certa forma, está febril, que alguém está fora do normal, que alguém está irado, impaciente, que está trazendo no coração várias coisas que não é normalidade, não é natural. É lógico que muitas dessas vezes aí habita ali o pecado. Mas tem alguma coisa fora do lugar. E aí, como você se aproxima diante desta realidade? Como você se coloca diante disso?
Lembro uma vez que fui consultar, estava também com febre, com todos os sintomas aí, que hoje seria Covid, mas naquela época nem existia Covid, então não tinha. Eu cheguei e o médico nem me perguntou o que eu tinha, mas ele disse assim, senta aí. Só que o senta aí era sentar numa cadeira que estava perto da parede, e ele sentava mais ou menos uns 4 metros a 5 metros distante de mim, atrás de uma mesa. E ele perguntava qual que eram os sintomas, não olhou para mim, pegou lá o caderninho de receituário, anotou o que tinha que tomar e me entregou. Aquilo parecia algo tão distante que eu falava com os irmãos, eu tenho até medo de tomar esses medicamentos. O cara simplesmente nem olhou para mim. A única coisa que quando ele olhou para mim é para falar para que eu pudesse estar bem distante dele. Você entende? Quando nós criamos às vezes um distanciamento, e a gente às vezes é assim, então, usando essa figura para compreender que a nível relacional, psicológico, às vezes a gente se comporta assim, espera aí que eu vou te receitar algo. Eu nem olho para você, eu não te escuto, eu não percebo aquilo que é o sofrimento que está passando, eu não me interajo com você e simplesmente te passo uma receita. Ah, faz isso. Ah, faz aquilo, mas não tem liga, não tem relacionamento, é totalmente impessoal, não dá, não existe relação de confiança e não existe realmente algo que possa retirar do outro aquilo que tem que se descobrir, por que aquela pessoa está apresentando esses sintomas de anormalidade, esses sintomas febril. O que Jesus faz? Jesus, ele se inclina, em outros lugares da palavra vai dizer que ele pega pela mão, ou seja, Jesus, ele toca. E aí precisamos entender, será que eu toco as coisas quando eu percebo que as coisas estão normal? Quantas vezes homens e mulheres vão dizer assim para mim, padre, eu estou cansado, ele não percebe ou finge que não percebeu que as coisas não estão bem dentro de casa e age como se tivesse tudo normal. Não toca, não entra, e aquilo vai criando um distanciamento. E às vezes a esposa, às vezes o namorado, às vezes aquela pessoa do trabalho, ela grita para você, ela vai até você porque ela está dizendo os seus sintomas. Mas aquela receitinha, quando às vezes a gente não faz o seguinte, poxa, é verdade. Mas isso aí não é nada demais, tá bom? Eu já passei por isso, bem pior do que isso, outra vez eu vivi isso, e às vezes nós estamos querendo tanto falar de nós mesmos para aquele outro, que nós não escutamos e não interagimos com aquele outro, nós não entramos naquele processo de compaixão, nós queremos simplesmente relatar que nós superamos algo que é maior que o que ele está vivendo. E assim nós nos distanciamos, sempre dando um exemplo de como nós fomos melhores, como nós fomos mais capazes, como nós superamos maiores desafios. Você acordou às 4? Eu acordei às 3. Você já viveu problema com o Covid? Sim, pois é. Eu fiquei internado, sabia? Pois é. Lógico, meus caros, tem momentos que você pode falar, mas você vai perceber que uma pessoa fala assim, nossa, cara, eu sei como está difícil. Eu já passei também um momento por essa situação, eu já passei por essa dificuldade de relacionamento, quero lutar com... Você entende? Ela pode até contar a sua história, mas quando ela conta, ela quer colocar-se perto. E não colocar-se acima, mas do lado, ou melhor ainda, embaixo, para que o outro possa ter na sua vida alicerce. Jesus, ele se inclina, ou seja, ele abaixa
Ele vai ao encontro. Ele faz daquele sofrimento algo precioso também para ele. Ele faz daquele momento algo precioso e ali ele como que exorta, ele fala, ele ameaça. Ele ameaça em que sentido? Ele coloca aquilo que é a normalidade para fora. Coloca de tal forma que aquilo que está impaciente, que é nervosismo do outro, que é incompreensão do outro, quando você começa a se abaixar, você vai ver que essas coisas começam a ir embora. Alguém vai te dizer assim, nossa, eu estava tão nervoso, estava tão impaciente, mas agora que eu conversei com você, parece que, nossa, foi embora aquela impaciência, foi embora aquele nervosismo, nossa, agora eu estou compreendendo melhor. O que é ali? A tua descida até o outro fez com que aquilo que era anormal pudesse agora sair. E a pessoa começa a pensar diante daquela dificuldade de relacionamento, diante daquela enfermidade, ela começa a pensar de uma forma muito mais clara, muito mais natural. Entende o processo? E isso é bonito. Mas como você está fazendo? Como você está se inclinando? Você está tocando a vida do outro? Ou você está fazendo como este médico que infelizmente mandou eu ficar cada vez mais longe dele? Soube dar receitas, sobre falar daquilo que eu tinha, mas no fundo eu não tinha mais segurança, porque eu não acreditava que alguém que não tivesse nem olhado nos meus olhos pudesse saber o que eu tinha. Muitas vezes é assim. Fiquei pensando, é melhor consultar realmente por áudio de WhatsApp. Afinal de contas, é só eu falar e o outro realmente dizer as receitas. Não, é necessário ir ao encontro do outro. Trazer ao outro a confiança, o acolhimento, o se abaixar, que Jesus hoje está nos ensinando. E quando essa pessoa for assim tocada, você vai ver uma coisa que é muito característica nesse Evangelho. Essas pessoas vão ter o desejo de poder servir, de poder fazer o mesmo a outras pessoas. Vamos juntos, te espero amanhã também para mais uma meditação. Deus os abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.